Olá, caríssimos, eu me chamo Thiago Justino, é um prazer inenarrável ter você aqui no meu canal. Esse canal, na qual nós nos dedicamos a falar sobre economia, vendas e o mercado segurador. Eu sou economista de formação e são esses os assuntos que eu mais abordo aqui nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, assim como todos os outros que nós trouxemos aqui. Nós vamos falar sobre a deflação. É muito comum, estamos assistindo o jornal, Jornal Nacional, Jornal da Cultura, Jornal da Band, enfim, aparecer um economista para falar da inflação, algo comum aos brasileiros, né, que já foi muito pior e hoje já está, vamos dizer, controlado. Mas eu vou falar do contrário, da deflação. Será que ela é boa? Já que nós combatemos a inflação, será que a deflação é uma coisa boa? E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu vou começar esse vídeo com um exercício de imaginação. Vamos imaginar que você se mudou para um local, agora você e sua família vivem em uma região na qual os preços eles estão diminuindo constantemente. Parece um bom negócio, Thiago, parece uma coisa boa, porque vamos pensar, o meu salário ele se mantém o mesmo. Quando a gente pega o exemplo do Brasil, nós estamos acostumados a todo ano ter um reajuste. Né? Um reajuste que você pode achar bom, achar ruim, geralmente as pessoas acham ruim, mas no Brasil, por exemplo, não existe nenhuma lei que obriga as empresas a aplicarem reajuste para os colaboradores. Isso não existe. Acontece, né? Tem a luta sindical, enfim, não é assunto desse vídeo. Mas aqui no nosso local que nós estamos imaginando, vamos imaginar que não existe nenhum tipo de reajuste. Não existe sindicato, não existe nada de reajuste. Porém, o seu poder de compra ele vai aumentando à medida que o preço de todas as coisas ao seu redor diminui. Nossa, Thiago, você está pintando um quadro que eu estou gostando. Está parecendo que é uma coisa boa. E hoje eu vou te explicar como isso é uma coisa extremamente ruim. Vou aproveitar para abrir um parênteses e te informar que esse vídeo ele tem o intuito inteiramente de ser educativo e de entretenimento. Espero que você goste, deixe seu like. E caso você queira saber mais sobre a inflação, a deflação e como você pode alocar as suas finanças de forma inteligente, adquirindo muito provavelmente um seguro de vida, uma previdência ou algum investimento financeiro como um CDB, um tesouro direto, enfim, assuntos para um outro vídeo ou assuntos para uma consultoria. Eu sou economista, né, tenho registro no Corecon aqui da cidade de São Paulo, da região de São Paulo, perdão, e estou disponível para te atender. Meus contatos estão aqui embaixo, beleza? Acabou o merchan, volta pro vídeo, né? Vamos lá. Nós tivemos, durante, sei lá, desde a bolha do ponto .com, que aconteceu lá por volta dos anos de 1999 até 2003, quando as maiores empresas do mundo naquele momento, japonesas, simplesmente quebraram na bolsa. E eram empresas .com, empresas da internet, empresas que estavam com um valor de mercado muito superior, enfim. O Japão não conseguiu se recuperar até hoje dessa crise. E por lá vivemos esse cenário, em que os salários não se reajustam, os salários se mantêm a mesma coisa há muito tempo, e os juros da economia são juros negativos. Então é um cenário onde, se eu tenho 100 reais e guardo no banco, quando eu for sacar esses 100 reais, ele vai estar valendo 98 reais, 95 reais. Então o meu dinheiro ele diminui à medida que eu não utilizo, porque lá tem uma deflação, juros negativos, enfim. É esse o cenário, né, no Japão. Recentemente, o governo central do Japão deu um primeiro passo para mudar isso. Ele aumentou os juros no Japão de 0 a 0,1%. Né, ficou nessa banda. Já é um sinal que pode ser que tá acontecendo uma inflação, né, ainda que tímida, né,
pela primeira vez em muitos anos, os funcionários, os trabalhadores conseguiram ter aumento salarial, um aumento significativo na casa de 5%, e isso joga um pouco da demanda, de inflação um pouquinho para cima. Mas espera lá, nós vamos chegar até esse ponto mais técnico e vamos de uma forma bem mais tranquila, né? Voltando ao início do nosso vídeo, só que pensa, você pode ser um aposentado, você pode ser um desalentado, ou você pode ser um empresário, alguém que tem um negócio, ou um simples trabalhador formal mesmo, informal, enfim, né? Alguém que está na labuta, enfim. Para todas essas pessoas, esse cenário é extremamente ruim. Por quê? Pensa na questão do empresário. Esse empresário, ele acredita na economia, por isso ele empreendeu. Eu acredito que esse país vai dar muito certo. Então eu quero abrir uma empresa, gerar empregos e pagar o salário dessas pessoas. Essas pessoas são famílias que vão em outros negócios e talvez até no meu negócio consumir do meu produto e assim a economia vai girar. E é claro, existe uma pressão conforme eu vou produzindo o meu serviço, o meu produto, na verdade oferecendo o meu serviço, produzindo o meu produto, enfim, existe uma pressão, né, para que tudo que a minha capacidade inteira esteja de fato alocada. Então se eu tenho capacidade na minha fábrica para produzir 50 produtos, eu quero produzir 50 produtos. Se eu produzo 50 produtos, então está na hora de contratar mais uma pessoa, comprar mais uma máquina, investir, continuar crescendo, aumentar minha produção, enfim. Em um cenário como esse, que seria um cenário ideal, um cenário de uma economia pujante, uma economia crescente, nesse exemplo, quando os salários vão aumentando, as famílias vão tendo mais recursos para consumir mais das empresas. E como um ciclo virtuoso, as coisas vão melhorando para a economia, o país vai crescendo, vai se desenvolvendo. Quando nós pensamos no capitalismo, né, o capitalismo, nós não podemos deixar de lembrar dos Estados Unidos. É claro que existem pessoas lá nos Estados Unidos que são lascadas financeiramente. Mas, por outro lado, é uma economia onde tem uma transição mais simples do que no restante do mundo. Por exemplo, se você estudar, se preparar, enfim, existe uma possibilidade muito grande de você conseguir se colocar no mercado de trabalho. Ou ainda, se você já está inserido no mercado de trabalho, mas por algum motivo não gosta da sua atividade, enfim, você consegue sair de um emprego e entrar em outro emprego, porque a economia está constantemente aquecida, o mercado de trabalho está constantemente aquecido. Então tem essa movimentação, né? O nível de desemprego não vai chegar a zero, porque tem essa movimentação natural das pessoas que ficam trocando de trabalho porque querem, porque existe essa opção. As pessoas que, por motivo ou opção, não querem trabalhar, e ainda uma pequena parte das pessoas que fica desempregada. Não por opção, mas fica desempregada. E essa pessoa, numa economia pujante, ela está desempregada, mas com o tempo ela vai se recolocar. Demora 1 ano, 6 meses. Então tem esse prazo. Então sempre terão pessoas desempregadas. Esse é um cenário ideal. Agora, no cenário do começo do vídeo, é quase totalmente isso ao contrário. Como assim? Aquele empresário que investiu, criou uma empresa, assumiu o risco, pagou imposto, isso lascou tudo, e não consegue vender a sua mercadoria, ele está correndo sérios apuros. Então, o que acontece com esse empresário? Quando ele investe em uma empresa, independente se ele vender ou se ele não vender nada, ele tem que pagar várias contas, né? No caso do Brasil, ainda tem que pagar muito imposto. Mas em qualquer lugar do mundo ele vai precisar pagar um aluguel, pagar o custo das máquinas, pagar as dívidas do negócio, que é normal uma empresa ter dívidas. Ele precisa pagar salário do funcionário. Mas se ele não vendeu nada, tem que pagar salário? Sim, tem que pagar salário. Não é culpa do funcionário. Você contratou porque você quis. Então tem que pagar. Então são muitos custos. E o que geralmente acontece quando um empresário não consegue ofertar os seus serviços ou ele não consegue vender os seus produtos, aquele estoque que ele tem guardado, ele precisa desovar rápido. Porque ainda que ele não tenha lucro algum, ele vai conseguir pelo menos um dinheiro para fazer um capital de giro e no mês que vem tentar uma nova sorte. Ou ainda, pegar esse dinheiro que vai entrar, vendendo as coisas, os seus produtos ou serviços com preço muito baixo, só para pagar suas dívidas e desistir da operação. Entender que aquele negócio não é viável. Mas o que isso significa, Thiago? Trocando por miúdos,
a gente pode entender que quando existe a deflação, que é uma queda generalizada dos preços de todas as coisas, isso significa que a economia está em frangalhos. A economia não vai bem. Então, quando a economia não vai bem, o Banco Central, né, em uma economia que tem um Banco Central como é a do Brasil, como é a do Japão, dos Estados Unidos e da maioria dos países do mundo afora, ela diminui a taxa de juros. Por quê? Porque se a taxa de juros ela diminui, isso implica que as pessoas não guardem dinheiro. Ou isso incentiva as pessoas a não guardar dinheiro. Porque pensa você, eu tenho 100 reais, guardo no banco 100 reais, e daqui a um ano eu vou sacar 90 reais. Nossa, eu vou perder 10 reais. Não tem muita lógica, né? Então é melhor eu consumir esse dinheiro. Eu vou comprar um cachorro quente aqui na esquina, vou pagar uma conta de luz, eu vou viver minha vida com esses 100 reais. Ou eu vou tomar risco e vou investir no negócio, porque eu quero que esses 100 reais se transformem em 500 reais. Então, quando o governo diminui os juros, ele está incentivando, ou está pelo menos propondo, que a economia ande. O Brasil, que historicamente sempre teve a taxa de juros muito elevada, quando a presidente Dilma, ela, além de ser muito desrespeitada, ainda sofreu um golpe, foi tirada do poder, né? Cabe a você a sua interpretação se é justo ou não é, mas não é o tema desse vídeo. Ela foi tirada do poder. E naquele momento as pessoas ficaram muito preocupadas. Existia uma incerteza muito grande. Então nesse momento de incerteza, quando as pessoas ficam, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Quem tem dinheiro segura, não quer gastar. Eu não vou nem investir e não vou nem guardar no banco. Vou deixar na minha casa de preferência, que eu não sei o que vai acontecer, né? Então nessa situação em que é muito difícil, né, existe uma falta de liquidez no mercado, ninguém vai consumir nada. Então a gente pode entrar em um momento de deflação. Como assim? A inflação ela estava em 15% e ela vai cair de forma drástica para 3, 4, 2, 1% até, porque as pessoas realmente vão parar tudo que elas estão fazendo. E esse marasmo na economia é extremamente ruim, né? Isso gera uma crise de demanda, isso gera uma crise de confiança, e isso faz com que as pessoas venham a ter medo de ficar desempregadas. E quando alguém tem medo de ficar desempregado, ele não vai financiar um carro, comprar uma casa, ele não vai fazer nada. Ele vai passar o final de semana dentro de casa para não gastar dinheiro. Porque, olha, não sei como as coisas estão, né? Teve um impeachment de alguma presidente, o novo presidente é um vampiro. Então, nesse momento, o que o governo precisou fazer, né? O Banco Central foi e baixou a taxa de juros para um nível histórico de 2%. Uma queda muito drástica. Porque é, mais uma vez, o governo pedindo, quase que implorando para que as pessoas vão pegar o seu dinheiro do tesouro, pegar da renda fixa e consumir na economia, fazer a economia voltar. Né? E com o tempo deu certo. Tanto que hoje a taxa Selic voltou para o patamar de 12%, 13% e a expectativa é que até o final do ano ela chegue em 9,3%. Quando você vai e visualiza que o preço das coisas estão diminuindo, existe uma preocupação, né, da população em geral de como que a empresa vai se sustentar, né? Ou pior, a empresa que eu trabalho, por exemplo, eu quero comprar um carro elétrico da BYD, é um exemplo. E eu tô vendo que esse carro elétrico custava 200 mil mês passado. Esse mês ele está custando 180 mil. Eu acho que mês que vem vai para 150 mil. O preço do carro está diminuindo, né? Então, eu vou esperar mais para comprar ele no preço mínimo possível. Parece uma coisa boa, mas na verdade é algo ruim. Quando o preço de todas as coisas estão de forma generalizada diminuindo. Porque o meu dinheiro que eu vou usar para comprar esse carro é o dinheiro oriundo do meu trabalho. E se a BYD está com dificuldades para desovar a sua produção, a empresa que eu trabalho que presta um serviço de consultoria econômica ou produz algum produto, enfim, ela também estará com esse mesmo problema. Então, talvez os produtos que eu fabrico, que eu produzo, a qualidade da minha consultoria, como eu estou com dificuldade de vender, eu também vou ter que abaixar o preço. Se eu abaixo o preço, eu vou ter menos dinheiro para comprar. Então, ainda que o carro da BYD fique mais barato, eu não vou ter condições financeiras de comprar, mesmo assim. Ou pior, ainda que eu tenha momentaneamente condições financeiras para comprar, eu não compro porque eu e todos os brasileiros estamos com medo do que vai acontecer no futuro. A gente fica preocupado de perder o emprego, enfim, que é algo que pode acontecer.
Então, essa preocupação, esse medo, faz com que a economia fique de fato estagnada. Em outras palavras, a deflação é um processo extremamente ruim para a economia de modo geral. O ideal é que exista uma inflação controlada, que no caso do Brasil, enfim, da nossa economia, de terceiro mundo, ela fica na faixa de 3 a 5%. Então, se o Banco Central coloca uma faixa, uma banda, né, de 3 a 4%, ele entende que a gente vai ficar entre 3 e 5%. E tal o ideal para o Brasil. É preciso que tenha uma inflação, né, ainda que pouca, baixa, né? O Brasil isso é baixo, mas para os Estados Unidos é uma inflação muito alta, esse mesmo número, né? Só para ter uma comparação. Porque é preciso que as pessoas tenham reajuste salarial, é preciso que as pessoas busquem conhecimento, estudar, se formar. A pessoa precisa ter sede, a população em geral, para aumentar o seu rendimento acima da inflação e poder consumir mais. É preciso que as empresas consigam vender muito as suas mercadorias, é preciso que o preço das mercadorias aumente para que o salário dos trabalhadores aumente e a gente tenha um ciclo virtuoso. O contrário é infelizmente muito ruim. Esse vídeo já está muito longo, mas eu quero trazer para vocês um exemplo. Uma das cidades mais populosas da China, chamada Shanxi, esse meu chinês, é uma cidade basicamente industrial. Né? Existem várias empresas, né, montadoras de veículos coreanos, chineses nessa região, e são veículos majoritariamente a combustão. E nós sabemos que estamos passando por uma mudança, né, na matriz energética mundial, e os carros a combustão em países como o Brasil, acreditamos que até 2050 eles venham a ser minoria em relação aos veículos elétricos, né? Em países mais desenvolvidos, essa mudança vai ser de forma mais rápida, ou por forma de lei, ou enfim, porque é uma necessidade do planeta que isso aconteça. Na China, esse processo já está acontecendo de forma bem acelerada. Inclusive, a China ela produz hoje praticamente o dobro da quantidade de veículos que a sua população consegue consumir. Como assim? Quer dizer que para cada chinês tem 2 carros, já que a China tem muita gente. É mais ou menos isso. Não necessariamente cada chinês, porque tem criança, tem pessoa desempregada, enfim. Mas as pessoas conseguem consumir os veículos, existem 2 carros para cada pessoa economicamente ativa. O que isso gera? Isso faz com que a China consiga ter uma capacidade de produção e de exportação muito grande. Então, comprar um carro fabricado lá na China, aqui no Brasil, é algo que é quase o mesmo preço de comprar um carro produzido aqui no Brasil, para você ter uma ideia. E são carros hoje de boa qualidade. Nós temos carros da Ford, carros da Jaguar, da Jeep, da Volkswagen, fabricados lá na China. Então é uma coisa muito natural. Né? E a China vem sofrendo com esse processo. Inclusive, essa cidade que eu citei é uma cidade hoje considerada uma cidade fantasma. Né? Esse polo industrial gigante ele está simplesmente desativado. Por quê? Porque existe uma quantidade de veículos muito grande que foi produzida a ponto de ficar uma quantidade de carros muito grande no pátio e é uma tecnologia já considerada obsoleta naquele país. O chinês comum ele prefere 1000 vezes um carro elétrico, porque o custo da energia elétrica, assim como no Brasil, é mais em conta para você abastecer o seu veículo, né, carregar seu veículo, do que colocar o combustível fóssil. E por outros motivos também, já que ele acredita que hoje, se eu comprar um carro a combustão, talvez daqui 3 anos, quando eu for vender esse carro, ele vai estar valendo nada. Ninguém quer um carro desse. As pessoas querem seu carro elétrico. Então as pessoas não compram o carro a combustão. Isso fez com que as fábricas que ainda não se modernizaram ficassem praticamente abandonadas, gerando desemprego, gerando ociosidade na economia e transformando cidades que foram construídas do zero em torno da indústria automobilística como cidades vazias, né, desertas. E lá na China tem um particular que é mais interessante. Para uma grande empresa fazer um acordo com o governo e começar uma cidade do zero para carros elétricos, do que aproveitar uma cidade que já tem uma estrutura para carro a combustão, né, para a produção do carro a combustão. Mas esse é só um exemplo, né, do que a China ela ainda é um país que tem uma capacidade industrial muito grande e grande parte desses veículos que são ainda produzidos naquele país, mas que a sua população não tem interesse em consumir, ela consegue exportar. Quase 60% desses veículos são exportados para o mundo afora. Mas o que hoje já acontece na China,
vai acontecer na maioria dos outros países também. As pessoas querem veículos híbridos, né? Se o país for tipo um Brasil, que existem dificuldades de você reabastecer o seu veículo na estrada, enfim, então é importante ser híbrido, ou um veículo totalmente elétrico. Então, nesse setor da economia, o setor automotivo, que gera muito emprego, enfim, emprega bastante, é um motor muito importante para uma economia de um país, já está acontecendo essa mudança, né? Nós vemos uma deflação dos veículos a combustão. Em contrapartida, os veículos elétricos também não estão com preço muito alto. Com preço, vamos dizer, estagnado ou quase caindo também, mas não chega a ser uma deflação, né? Até porque é um departamento específico da economia, enfim. E também isso é puxado pela crise do setor imobiliário lá na China, por causa da Evergrande, enfim, é um assunto mais complexo que esse vídeo vai ficar muito grande se a gente se debruçar sobre isso. Quando o preço está caindo de forma vertiginosamente ou por meses consecutivos, é um sinal de alerta. É algo que não é bom para a economia, é algo que não é bom para o país e é algo que principalmente não será bom para o seu emprego, para a sua renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar seu comentário aqui. O que você acha sobre esse assunto? Você acredita que o preço das coisas aumentar é interessante quando acompanhado por uma política econômica adequada, que faz com que dê oportunidades para que a população estude, se qualifique e busque aumentar os seus rendimentos acima da inflação? É um sonho de Brasil. Ou você prefere um cenário de deflação, onde o preço das coisas diminui e grande parte da população não vai consumir essas coisas com medo de não poder arcar com o custo dessas coisas lá no futuro? Futuro bem próximo, porque ela acredita que pode ser também mandado embora. Diz aí, você concorda com essa visão? Essa visão talvez keynesiana? Me diz aí o que você acha.